Salve, turma! Professor Helder aqui, seguindo nos nossos estudos em orientação a objetos. No vídeo de hoje, a gente vai ver um aspecto que é bem clássico, assim, bem importante, e ele aparece em todas as linguagens orientadas a objetos, que é quanto ao nível de acesso que os atributos e as classes, que os atributos e os métodos de uma classe apresentam para o mundo externo, né? E aí, quem que seria o mundo externo aqui? O mundo externo a gente está falando de outros objetos, né, ou outras classes que vão interagir com os nossos objetos. Então, no último vídeo, vocês já devem ter percebido que quando a gente usa orientação a objetos para montar um sistema, sei lá, vamos supor que a gente queira montar aqui um sistema de uma loja, né? Ou de sistema aqui a gente pode falar de tanto o sistema que vai rodar num computador quanto um sistema de uma loja online, tá? Mesma abstração. A gente vai montar um sistema de uma loja, um cadastro, né, uma gerência de estoque, vai montar um banco, vai montar um controle sei lá, de peças que são produzidas por uma indústria. No momento que a gente está usando orientação a objetos, a gente está montando classes e objetos, e esses objetos eles vão representar as coisas de fato que existem ali no mundo real, né? Então, a questão da acessibilidade aos atributos e aos métodos, ela tem dois aspectos bem importantes. O primeiro é para representar de fato, a, ter uma representação mais fiel daquele objeto no mundo real, tá? Para ter uma representação fiel. E um outro aspecto é por questões de segurança, né? De segurança eu digo para um programador, quando vai trabalhar com as classes que outro programador fez, ele não, sem querer, atrapalhar o funcionamento da classe, tá? E aí quando a gente diz funcionamento da classe, a gente sabe que quem está executando aquelas ações são os objetos, então muita coisa pode dar problema, né? Um exemplo que é bem clássico é a gente pensar num sistema de um banco, tá? Então vamos simplificar aqui. Vamos pensar assim, a gente tem classe conta corrente, tá? E na nossa classe conta corrente, nós temos lá titular, CPF, tananã, e tem a informação do saldo lá, tá? Aí a gente tem uma outra classe banco, e aí essa nossa classe banco, né, vamos imaginar aqui uma agência, então a gente tem uma classe agência, e aí eu tenho um objeto de uma classe agência, vamos supor a agência do Banco da Trindade, aqui em Floripa, né? A agência do Banco da Trindade tem lá uma lista de contas de pessoas que são correntistas na agência da Trindade. Então, objeto agência Trindade possui um monte de contas correntes lá. Aí, pessoal, olhem só como que no mundo real a gente muda o saldo da nossa conta corrente. Tá? No mundo real, para a gente mudar o saldo da nossa conta corrente, a única forma é ou fazendo algum depósito, indo lá no caixa eletrônico, depositando um valor, ou fazendo um saque, né? Então a gente tem alguma forma que ou entrou ou saiu dinheiro na nossa conta, né? Pode ser uma transferência, um Pix, qualquer coisa assim. Mas notem aqui que a gente não consegue modificar o nosso saldo diretamente. Infelizmente, ninguém consegue ir lá no saldo da nossa conta e dizer assim, olha, saldo da minha conta agora passa a ser mais 1 milhão. Saldo da conta do fulano passa a ser menos 1.000. A gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque na questão do nosso banco, para mudar o saldo, tem que ter alguma transferência de valores, tá? É obrigatório, né? Não tem como a gente mudar um saldo sem ter o dinheiro, alguma forma de dinheiro lá. Então aqui a gente já vê um acesso, olha, então a gente já sabe que, bom, nessa nossa conta corrente, esse atributo saldo, ele precisa ser privado, né? Ele precisa ser só daquela classe conta corrente, ele precisa ser gerenciado apenas pelos objetos que tem aquele saldo, né? Então o meu saldo ele é gerenciado pela minha conta corrente. Então, através da minha conta corrente que eu vou dizer assim, olha, eu quero fazer um depósito na minha conta, quero fazer um saque da minha conta, quero receber uma transferência. Então são através das ações, são através dos métodos. Eles é que vão modificar o atributo saldo, garantindo que a conta vai funcionar corretamente, né? Que eu não vou receber R$ 1 milhão direto
e assim como ninguém vai sacar todo o valor da minha conta ou simplesmente atribuir um valor negativo, tá? Um outro exemplo, né, que é esse que o Tony já está mostrando aqui no nosso vídeo, é a gente pensar no nosso carro do vídeo passado, né? Então, era aquele carrinho que só ficava andando numa pista, né? E a gente controlava ele com o teclado. Então, no nosso objeto carro aqui, a gente só tem um atributo velocidade. E aí, essa velocidade, a gente pode fazer uma analogia com o saldo da conta corrente. Porque vejam, a velocidade de um carro, vamos pensar num carro de verdade. Como é que funciona a velocidade do carro? Pô, a pessoa tem que acelerar, né? O carro tem que estar ligado, tem que acelerar, tem que ter gasolina, e aí o carro começa a andar e a velocidade vai aumentando. Agora, não tem, por exemplo, velocidade negativa. Daí você pode dizer, professor, mas o carro está andando de ré. Ah, mas ele está andando, né? Ele tem uma velocidade, ele só mudou a direção. Então, velocidade negativa é algo que não existe para o nosso carro, por mais simplificado que ele esteja aqui, tá? Mas, da forma como nós declaramos aqui o atributo velocidade, a gente consegue acessá-lo e modificá-lo, tá? Então, aqui, tudo isso que eu estou falando é só para a gente entender a importância do acesso aos atributos e métodos. Então, em geral, né, por isso que eu comentei lá no primeiro vídeo, né, quando a gente está em dúvida se o nosso atributo deve ser público ou privado, o acesso dele, em geral é melhor colocar como privado, e aí a gente faz a gestão desse atributo através dos métodos, tá? Para ter certeza que tudo vai sair funcionando conforme o esperado pela classe, né? Uma vez que não faz muito sentido a gente ter um atributo que não vai ser usado, né? Então, e como é que ele é usado? Ele é usado pelos métodos, né, para dar o funcionamento. Então, nessas situações, pessoal, a gente pode pensar assim: os atributos de uma classe, e os métodos, isso vale para os dois, né, eles podem ser considerados, e a gente pode dizer que eles são públicos, privados ou protegidos, tá? Então, o que significam essas três possibilidades aqui? Quando o atributo ou um método, tá, vale para os dois, é público, então isso significa que qualquer objeto, tá, qualquer objeto de qualquer lugar do nosso código-fonte pode modificar aquele atributo diretamente, tá? Qualquer objeto e inclusive qualquer outro código. Então ele tem acesso livre. Tipo, tem acesso à leitura e escrita naquele atributo e tem acesso a usar o método à vontade. Quando um atributo for privado, isso significa que é um atributo que deve ser manipulado apenas internamente por aquele objeto, né? Então, é um atributo que a gente deve preservar, não deve mexer nele. A única, digamos assim, entidade que tem a permissão para trabalhar com esse atributo privado é a própria classe que detém o atributo privado, tá? E o nível de acesso protegido significa que somente aquela classe e as classes filhas, né, as subclasses, têm acesso àquele atributo ou àquele método. Então esse protegido é algo que vai fazer sentido nos vídeos seguintes aqui, que a gente vai conversar um pouquinho sobre herança, tá? Então agora vamos dar uma olhadinha na prática, agora que eu já contextualizei, vamos dar uma olhadinha na prática, o que é essa questão do acesso público-privado e como é que isso impacta no nosso código, tá? Então se a gente der uma olhadinha aqui no nosso carro, a forma como eu declarei e coloquei um valor no atributo velocidade é uma forma pública, tá? Então no Python, se nós não modificarmos nada, né, se a gente declarar o atributo aqui como se fosse uma variável normal, ele tem acesso público. Então, de qualquer lugar, de qualquer código-fonte, consegue modificar o valor desse atributo aqui. Então, vocês podem ver que aqui eu criei um objeto carro, e aqui eu fiz um print direto, ó, carro.velocidade. Então o que isso significa? Isso significa que eu já consigo acessar esse atributo. Ele é público, eu estou acessando ele diretamente. Aí vamos pensar na conta corrente. A gente consegue acessar diretamente o saldo de qualquer conta corrente? Então eu posso ir lá em fulaninho.saldo, só para eu obter, tipo, print conta do fulaninho.saldo. Ou não faz sentido, né? Para a gente obter o saldo de alguma conta corrente,
eu tenho que ser o próprio titular da conta, né? Eu tenho que ter feito o login, tenho que ter colocado a minha senha, tem que estar tudo bonitinho e só eu vou ter acesso ao saldo. Então aqui com a velocidade acontece algo parecido. Por quê? Da mesma forma que eu posso mostrar o valor da velocidade, né? Então aqui a gente está só acessando o valor, fazendo aqui carro 1.velocidade. O que pode acontecer aqui? Eu posso também, deixa eu colocar esse exemplo aqui para depois, eu posso também fazer o seguinte, posso fazer que carro 1.velocidade recebe menos 50. O que não faz sentido, a gente não pode ter uma velocidade negativa. A gente pode também fazer com que carro 1.velocidade recebe a própria velocidade que ele tinha antes, velocidade vezes menos 1. E aí, quando nós mostrarmos a velocidade depois, vocês vão ver que vai ficar uma velocidade muito estranha, né? Então, o que significa aqui? Opa, aqui, assim, é carro 1, aqui. Então, quando a gente rodar, as velocidades aqui elas não vão mais fazer sentido com o nosso carro, né? Então, estou aumentando ela à vontade. Então, eu coloquei aqui menos 50, né? Agora ficou menos 1. Deixa eu deixar aqui vezes... Vamos deixar aqui 50 e aqui vezes menos 1 para vocês conseguirem observar. Olha só, então velocidade menos 50, uma velocidade que simplesmente não, né? Não faz sentido ter velocidade negativa aqui, nem no mundo real e nem aqui no nosso mundo virtual do nosso programa. Então esse aqui, pessoal, é um exemplo bacana de um atributo que deve ser privado, né? Por quê? Porque quem deve conseguir modificar a velocidade é apenas o objeto carro. E aí, com isso, a gente vai garantir que a velocidade ela vai ser modificada de acordo com as regras que a gente estabelece. Então, de uma forma bem simplista aqui, a gente podia dizer assim, olha, a velocidade não pode ter um valor negativo. E ela tem que ter um limite, sei lá, de 100 por hora, né? Ou um limite de velocidade 10, no caso lá da nossa simulação que o carrinho só ficava andando, né? Então se tivesse uma velocidade muito alta, a gente nem ia enxergar ele, né? No que a gente rodasse a simulação, ele já ia de um lado para o outro do cenário, né? Então imagina, se a velocidade é 100 e o nosso mundo lá tem só 50 quadradinhos, então ele vai cruzar o mundo na velocidade da luz, assim, então não vai fazer sentido, tá? Aí, grande parte, então como é que a gente trabalha com esses atributos privados, né? E depois a gente vai ver que funciona igual para os métodos. Grande parte das linguagens de programação orientada a objetos permitem que na hora da declaração do atributo nós coloquemos o nível de acesso dele. Então se a gente fosse fazer isso em Java, C++ também é bem parecido, a gente vai colocar assim, por exemplo, a gente sempre coloca acesso e em seguida o nome do atributo na declaração. Então eu colocaria aí o tipo também, né? Acesso, tipo e nome, se a gente estiver pensando em Java. Então a gente pode escrever, por exemplo, public string o nome de uma pessoa é público, ok. Ou a gente pode colocar aqui como private float saldo, que a gente está conversando, né? Então a gente consegue definir explicitamente o tipo de um atributo já na hora da declaração. Mas nesse caso aqui, C++, Java, a gente está falando de linguagens em que os tipos são muito fortes, né? Então a gente não pode ficar trocando o tipo de variável e nem nada assim. Em Python, tem uma interpretação um pouquinho diferente, tá? Em Python, para a gente informar que nós temos um atributo que ele é privado, deixa eu só tirar esse segundo aqui, para a gente informar que um atributo é privado, por exemplo aqui esse nosso velocidade, para eu dizer que ele é privado, a gente simplesmente, tá, vai usar aqui 2 underscores na frente do nome do atributo, na hora da declaração dele. Então agora, dessa forma como está aqui, ó, como eu acabei de declarar ele como sendo um atributo privado, agora a gente precisa usar, né, sempre os 2 underscores na frente aqui,
para a gente referenciar esse meu atributo. Aí agora o que vai acontecer se nós rodarmos o código igualzinho que eu tinha antes? Vamos ver o resultado. Olha, aqui a gente já estava acessando a velocidade diretamente. Aqui eu estava dizendo que ela recebia o valor de 50 e aqui eu atribuía -1 a velocidade. Então se a gente der uma olhadinha agora, o que acontece com o nosso código-fonte, na execução ele já vai dizer o seguinte, ó, carro não tem um atributo velocidade. Tá, mas aí vocês vão dizer, tá, professor, mas é porque você colocou os dois underscores na frente, então tu mudaste o nome do atributo. Aí se a gente tentar acessar dessa forma aqui, então colocando os dois underscore antes, vamos ver o que vai acontecer agora. A gente colocar os dois underscore aqui, vejam que tá igual. Então o que o Python está fazendo aqui? Como eu informei, né, e aí é a questão de sintaxe da linguagem, e esse atributo aqui ele deve ser privado, e a forma que eu informei isso é usando os dois underscores aqui na frente, vejam que o Python agora está olhando assim, olha, esse atributo é privado, então ele está escondido do mundo externo. Então quem é que consegue manipular ele? Somente o código que está na definição daquela classe. Então esse atributo underscore velocidade, a gente só vai conseguir manipular ele aqui dentro da definição da classe, né, que é o nosso molde do objeto. Externamente, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente está fora da classe. Aqui eu estou fora da classe. Aqui podia ser uma outra classe mundo, ou alguma outra coisa, podia ser a classe da agência. Então, fora da classe, tá, que aqui a gente já está fora da definição da classe, a gente já não tem mais acesso a esse atributo velocidade, tá? E o mesmo vale para os métodos. Mas aí, pessoal, a gente precisa só prestar atenção num detalhe. Python é uma linguagem em que esse privado e a questão do público, no Python ele é feito mais assim como uma convenção entre os programadores. Então o que o Python está fazendo aqui, ele está de fato só escondendo o atributo, mas ele não está restringindo o acesso. Né? Quem conhece um pouquinho mais de Python, até ou tem curiosidade, busquem o seguinte termo, tá? Name mangling, tá? Name mangling. Em português seria substituição de nomes. Então o que o Python está fazendo aqui internamente, né? O Python, quando a gente declara um atributo, né, com esse underscore na frente, ele esconde trocando o nome da variável, né? Mas se nós programadores soubermos qual é o mecanismo que o Python usa, a gente consegue acessar o atributo igualzinho, né? Então a forma que a gente tem isso, né, quando a gente cria um atributo com esse nome aqui, o Python vai lá e diz assim, olha, então tá, o programador quer esconder o atributo velocidade, então para eu ajudar ele, eu vou criar esse atributo, né? Então ele vai ser uma variável normal, e vai ser underscore, o nome da classe, e depois um outro underscore velocidade. Né? Vai funcionar mais ou menos assim, tá? Mais ou menos assim, não, exatamente assim. Se a gente der uma olhadinha agora, a gente vai ver que essa primeira linha foi executada. Ó. Eu consegui mostrar o valor da velocidade que antes a gente não estava conseguindo. Então, para todos os atributos privados, Python cria um atributo, né, uma variável, usando essa nomenclatura. Então, o que isso significa? Que no Python, a gente não tem a garantia do acesso, assim como a gente tem nas outras linguagens de programação que são mais voltadas, né, para a gente desenvolver sistemas orientados a objetos. No Python, a gente, como eu acabei de mostrar aqui, a gente pode declarar um atributo como sendo privado, né, usando os dois underscores na frente, só que se o programador quiser, ele tem um jeito de acessar o valor daquele atributo, então ele não deixa de ser meio que público, né? Então no Python a gente tem uma convenção ali. Então sempre que a gente pegar um código-fonte, especialmente de outra pessoa, ou que a gente estiver programando, a gente tem que notar assim, olha, se tiver um underscore na frente, eu não devo mexer. Por quê? Porque se eu mexer, provavelmente eu vou estragar alguma coisa que está funcionando, né? Provavelmente eu vou colocar um comportamento que não é esperado. Então sempre que a gente usar o underscore representando o privado,
significa que a gente vai acessar isso somente aqui dentro da classe em questão. É a classe que vai definir o comportamento daquele atributo. Aí vocês estão pensando, tá, legal, professor, bacana, então vou colocar tudo como privado, que aí eu fico garantido, meus objetos vão ficar seguros, mas aí como é que vai acontecer? Como é que eu aumento a velocidade? Como é que eu modifico o saldo? Então isso tudo, pessoal, a gente precisa modelar como sendo ações que o nosso objeto consegue realizar. Então a conta corrente, ela realiza ações, né? Ela recebe um depósito, ela efetua um saque, né? Então ela disponibiliza esse tipo de ações para que os nossos objetos possam interagir. Então a mesma coisa vai acontecer aqui. Então para a gente mudar a velocidade, no momento, a única forma que a gente tem aqui, ó, é o método aumenta a velocidade. E ele está certinho, ele está seguindo as regras aqui da nossa lógica de programa. Então se a gente quisesse sentar, professor, mas eu preciso ter alguma coisa que mude direto a velocidade, né? Faça como se fosse uma atribuição. Não tem problema. Então o que a gente costuma fazer nesse caso é, para os atributos que são privados e eles podem ser modificados seguindo algumas regras, é muito comum a gente criar os métodos chamados getter and setters, né? Então, getter e setter é só uma getter e setter. Então, seria no sentido assim de get, que eu vou obter o valor de algum atributo, e set, no sentido que eu vou definir o valor de um atributo, né? Só um inglesation tabajara assim para definir isso. Ó, então, tem um método que retorna o valor, que obtém o valor, e um outro método que define o valor. Aí vocês vão dizer, tá, mas qual é a vantagem disso? A vantagem disso, pessoal, é que como a gente está trabalhando com um método, a gente pode fazer verificações. Eu posso usar um if, por exemplo, para só aceitar uma velocidade caso essa velocidade seja um valor maior do que zero. Se for negativo, a gente simplesmente não muda. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, def set velocidade self e aqui uma nova velocidade. Tá? Então fazendo dessa forma aqui, o que eu poderia garantir? Eu posso verificar assim, ó, if nova velocidade for maior ou igual a zero, né, porque o carro pode estar parado, então se for maior ou igual a zero, aí sim eu faço a atribuição, aí sim eu vou lá e coloco self.velocidade recebe nova velocidade. Então estou garantindo aqui que a gente só vai modificar se a minha regrinha, que é bem simples, for verdadeira. Aí, bom, e se ele colocou lá -1000? Bom, se ele colocou -1000, azar é dele, a velocidade não vai mudar, tá? Então não muda mesmo. Aí agora que a gente tem esse método aqui, notem que a gente não é, assim como nas funções o retorno é opcional, aqui também o retorno é opcional. Então meio que por padrão, assim, quando a gente está programando orientado a objetos, o método set, ele em geral não retorna nada, né? Em geral ele é void, mas dependendo da aplicação, se vocês quiserem retornar um verdadeiro ou um falso só para dizer se conseguiu modificar ou não o atributo, aí fica a critério de cada contexto, de cada problema. Tá? Então agora que a gente tem esse set velocidade, legal, consigo definir a velocidade do meu carro. Então vamos testar aqui. Agora a gente já viu que essas linhas aqui, elas não estão mais funcionando, tá? E essa aqui a gente já viu que era só para mostrar como é que o Python estava usando como o Python faz para fazer essa substituição de nomes. Então vamos dar uma olhadinha agora no nosso carro para ver como que ele vai funcionar. Então agora que a gente definiu um carro e eu quero mudar a velocidade dele, agora sim, o que a gente pode fazer aqui? Carro 1, ponto. E aí, se a gente der uma olhadinha aqui nos métodos dele, né, que eu fiz o Ctrl espaço só para ter o atalho, a gente tem o aumenta a velocidade, que era o método já do vídeo passado, e agora eu tenho também o set velocidade, que é define velocidade, se a gente for traduzir, né, define velocidade. E aí aqui, se eu usar o set velocidade, eu posso colocar aqui, por exemplo, agora o valor 10. Então notem que a gente não tem o limite superior, né, depois a gente pode colocar. E aí aqui vamos só mostrar o valor da velocidade atual do carro.
só para ficar mais claro. Velocidade atual, 2 pontos, e aí só vamos colocar aqui. Agora, isso aqui a gente não vai mais conseguir fazer. Então, como é que eu vou fazer para verificar qual é a velocidade do meu carro? Aí entra a ideia do get, né? O get, o obtém. Então a gente pode usar um método para definir a velocidade de acordo com as nossas regras e outro método para obter a velocidade. Mas isso, pessoal, se realmente fizer sentido. Tá? Então, vou voltar ao exemplo do saldo. De repente, não faz sentido a gente ter o método get saldo ou obtém saldo. Né? Por que não? Porque eu preciso ter o login. Então, talvez a gente precise, ou se for fazer o get saldo, que ele não seja direto, que ele eu, pelo menos tenha que passar talvez a minha senha, só para garantir que realmente é o usuário dono daquela conta que está tentando acessar. Então, nós não somos obrigados a definir um método que obtém, que retorna o valor, e outro método que modifica o valor. Isso vai depender de cada contexto, tá? De cada problema. Então, um exemplo clássico aqui é o da conta corrente. A conta corrente a gente não obtém o saldo de qualquer conta, né? Não, a gente tem que fazer o login. Então, no nosso caso aqui, até que faz sentido, né? Que é um exemplinho bem simples, então, só para mostrar qual é a velocidade. Seria o que como um carro está andando, né? Qualquer um consegue ver a velocidade dele. Então, vamos colocar aqui, ó, def get velocidade, tá? Aí, de novo, o self aqui. Como eu só quero obter a velocidade, né, ser informado da velocidade, a gente não, em geral, nos métodos get, a gente não coloca nenhum parâmetro adicional, claro, né, em geral. Exceção, exemplo aqui da conta corrente. E aí a única coisa que a gente faz aqui é return self.velocidade, que é o valor da nossa velocidade. Então agora aqui, para eu mostrar a velocidade atual, eu vou fazer o seguinte, eu não vou mais acessar o atributo diretamente. Eu vou acessar um método, e aí esse método vai retornar a velocidade. Tá? Então carro 1.getVelocidade, que é o método que a gente definiu. E aí o abre e fecha parênteses porque é método e não é mais um atributo. Tá? Então se a gente der uma olhadinha agora, o que vai acontecer com o nosso código fonte aqui? Se eu não errei nada, ó, velocidade atual 10, bacana, bacana. Vamos só mostrar o que está a velocidade atual na hora que a gente constrói o nosso carro, tá? Que tem o valor padrão aqui 5. Beleza? Ó, velocidade atual 5. Depois a gente usou um método para modificar a velocidade, colocou 10. E depois a gente mostrou a velocidade aqui. Agora vamos tentar fazer aqui o seguinte, ó, menos 10. Então a gente já sabe que isso aqui não é para funcionar, então a velocidade continua em 5. Tá? Então nada impede agora, a gente vai lá e coloca o nosso limite aqui. Nova velocidade maior ou igual a 0 e nova velocidade, por exemplo, tem que ser menor do que 50, tá? Só por causa do nosso cenário lá. Bacana, pessoal? Então essa ideia dos atributos serem privados, tá? A gente vai usar, esse conceito, né, do acesso privado, a gente pode definir também para métodos, legal? Mas sobre isso eu vou conversar aqui nos próximos vídeos, bacana? Então, um resuminho, pessoal. Quanto à acessibilidade, né, de atributos e métodos, eles podem ser públicos, privados e protegidos. Tá? Quando um atributo ou um método for público, ele simplesmente vai ser declarado normalmente. Então seria aqui, ó, self.marca do carro, por exemplo. Tá? Então aqui estou dizendo que ele é público. Quando a gente quiser que ele seja privado, a gente vai usar os 2 underscore na frente dele. E aí o que significa ser privado? Significa que apenas aquela própria classe é quem deve manipular aquele atributo. Então ele é um atributo importante para a classe e só ela sabe ou vai manipular corretamente ou vai garantir que tudo está funcionando corretamente. Para não esquecer, é só lembrar do saldo de uma conta corrente, que o saldo ele só vai ser modificado segundo as regras do banco, né? Então vai ser só com alguma transferência, seja um depósito ou seja um saque ou um Pix, qualquer coisa assim. Legal? Então isso a gente vai trazer na orientação a objetos tanto para os atributos quanto para os métodos, né? O funcionamento vai ser igual.
tá? Vai bastar a gente usar aqui os dois underscore e o Python vai fazer essa substituição, tá? E aí só para fechar, lembrem-se, né, que no Python a gente tem esse recurso de declarar como privado, mas ele não é 100% privado, né? Se a gente souber a regrinha da substituição de nomes no Python, a gente consegue acessar mesmo um atributo que nós declaramos aqui como privado, que não acontece nas linguagens orientadas aos objetos tradicionais, que aí elas vão lá e garantem, elas restringem mesmo e ninguém vai acessar aquele atributo. Legal, pessoal? É isso aí, vou colocar ali embaixo na descrição um link para a documentação do Python que explica bem essa questão do privado também, e nos vemos aí no próximo vídeo. Obrigadão aí, até mais!